Nós estamos na era da informação e a tecnologia é um fator muito importante para a segurança. Você vai descobrir nossa edição de hoje que tem muita coisa que você acha que é revolucionária, mas que já existe há um bom tempo no nosso mercado de segurança e gestão de riscos. Sou Fabrício Souza, esse é o Papo com o Especialista. Fica aí com a gente. Fala galera, bem-vindos a mais um Papo com o Especialista do Fórum de GR. E hoje estamos aqui com um episódio especial, onde vamos conhecer um pouco mais aqui sobre um dos nossos patrocinadores, não só dessa iniciativa aqui que é o Papo, quanto também já estiveram conosco em alguns dos nossos outros eventos, enfim, algumas das nossas iniciativas. Então hoje, com muito orgulho aqui, estamos recebendo Sérgio Raab, diretor de operações da Avansat. Bom Bem-vindo, dia a Sérgio. todos, obrigado. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. E Felipe Silva, diretor de marketing também da Avansat. Bem-vindo, Felipe. Bom dia, Léo. É um prazer estar aqui com vocês também. Tá, joia, o prazer é todo nosso. É mais um programa especial, então, Mais né? um programa especial. Estamos seguindo agora a nossa rotina, né? Após os episódios extras que fizemos em comemoração aos 8 anos aqui do Fórum. Passa rápido. Sim, é verdade. Para a gente iniciar os trabalhos, Sérgio, eu até brinquei aqui nos bastidores, eu conheço um pouco da empresa, que eu fui inclusive cliente ali em algum momento, mas eu queria que você, se puder de uma forma inicial, contasse para a gente um pouquinho dessa história da Avansat, que a gente sabe da questão do pioneirismo, mas tem muita coisa que o pessoal despertou agora para algumas tecnologias, por exemplo, do vídeo monitoramento e o que se faz a partir dele, mas que vocês já estão trabalhando nisso de forma pioneira e de forma sustentada e vamos dizer assim, já há algum tempinho aí, Sim, né? já faz Você algumas décadas. pode contar para a gente um pouquinho dessa construção? Claro, é um prazer para nós. A Avansat é uma empresa de 26 anos, né? Eu e o Apenas Felipe, 26 anos. eu e o Felipe somos sócios, há mais um sócio também, que foi o fundador. E nós fomos os pioneiros no Brasil a instalar vídeo monitoramento veicular. Isso foi em 1998. De lá para cá, como vocês comentaram, né, a tecnologia evoluiu demais. Iniciamos com um vídeo cassete, imagina, instalado num carro. Alguns que estão nos ouvindo nem vão saber o que é isso. E hoje Pesquisa aí, que é vídeo Depois, cassete. mas hoje tem a facilidade tem o de Google dar ali um para dar uma Google. olhada. Então, hoje em dia temos aí os sistemas 3G, 4G, 5G, transmissão em tempo real, né? Então a gente vê que nos últimos mais ou menos 5 anos, né, o mercado acordou para o uso da imagem, né? A imagem a gente usa como um insumo fundamental. Contra uma imagem, não tem o que se dizer, né? Então, a gente tem aí o vídeo monitoramento, subprodutos do vídeo monitoramento, que a gente vai estar comentando aqui depois, vários cases de sucesso que envolveram isso, e essa curva de aprendizado aí de 26 anos nos deu a tranquilidade de poder estar aqui com vocês, até batendo um papo e comentando com quem está nos ouvindo e explicando um pouco sobre essas tecnologias, né? Muito bom. E então, há 26 anos atrás, já com a tecnologia que havia no momento, e vocês implantaram essa questão. Não vou falar que exatamente lá nesse de 26 anos, mas eu acompanhei algumas dessas rodadas iniciais de vocês em algumas operações que eu tomei conta por algum período quando eu trabalhava em gerenciadora de risco. E desde aquela época já era um diferencial justamente pelo que você comentou, de você trazer elementos, seja às vezes para uma defesa da empresa num sinistro, ou até para uma parte de inteligência, A questão para ver quem trabalhista, estava né? envolvido, essa questão também, muito bem, né, de questão trabalhista, ó, não foi isso que aconteceu, foi aquilo. E o que a gente percebe é que realmente isso veio avançando com o passar do tempo.
a tecnologia permitiu, igual você comentou, novas formas de comunicação, melhoria na qualidade, Sim. uma questão até de, que eu posso dizer, de um investimento mais barato do que antigamente era, né? Porque Sim. você tinha que fazer muitas alterações, A muitas coisas, né? indústria ela se adequou, né? Então a gente tem hoje uma capacidade de produção que fez com que o preço dos produtos baixassem, e isso também alavancou, né, o uso da tecnologia de vídeo monitoramento hoje em uma escala maior, né? Porque o vídeo monitoramento acaba, de uma certa forma, ajudando a monitorar a operação, né? Por exemplo, um transporte de combustível. Se tiver algum tipo de tombamento, alguma coisa assim, isso pode gerar um passivo ambiental. Numa situação de uma análise de uma seguradora, as imagens vão estar ali para ver exatamente o que aconteceu, se alguém cruzou a frente do veículo e provocou o acidente. Então a gente vê assim aplicações em todas as áreas, né? Na área ambiental, como eu citei, na área de prevenção de roubo, na área de prevenção de acidentes através de inteligência artificial, na área de operação propriamente dito, empresas que fazem instalações elétricas na rua, por exemplo, né, as concessionárias, que precisam olhar como é que o funcionário está usando os EPIs, se ele está seguro naquele trabalho, naquela atividade que ele está fazendo. Então, o vídeo monitoramento ele tem assim uma abrangência muito grande. E a gente tem vários cases de sucesso bem específicos que foram aplicados nos nossos clientes, né? E vocês vão também tem essa questão de customização, né? A partir da imagem, como você falou, tem várias possibilidades, várias questões que vocês podem agregar, né? Sim, a gente. Você deu exemplo desse de instalação, só para aproveitar essa questão. Você tem também isso, às vezes ele tem uma forma correta de isolar aquele Claro, perímetro. claro. Então são preocupações que também acabam colaborando para a empresa que está fazendo a gestão, né? Sim, sim. Cada cliente tem uma demanda, as operações são muito diferentes, né? A gente criou um produto, por exemplo, para um cliente nosso, que não existia no mercado, inclusive no fórum de 2022, se não me engano, nós lançamos, que é a Boxcan. Ah, sim, no Sim, pré-carga. foi no No pré-carga, pré-carga, isso, foi verdade. pré-carga. Lembro Nós lançamos da lá. questão. Então, o vídeo monitoramento ele se aplica de formas diversas, né? Até vou passar a palavra para o Felipe também para comentar um pouco sobre isso. Mas a gente tem tido alguns cases que de fato vem impactando aí positivamente as operações dos nossos clientes, e isso está fazendo com que a gente consiga escalar mais as soluções, né? Bacana. Acho que é até bom, Felipe, entrar nesse assunto, porque assim, eu enxergo que no mercado de segurança, principalmente, a gente vai muito atrás da demanda, da dor, né? Vocês percebem que vocês conseguem empurrar a mercadoria para o mercado ou realmente tem que ficar esperando vir demanda? A inovação vem do cliente, vem do mercado. Qual que é a percepção de vocês de mercado? E conta para a gente também um pouquinho quais são as soluções que vocês têm aplicado aí. Eu acho que as duas coisas, Fabrício. Ao longo do tempo a gente aprendeu a trabalhar nas duas frentes, assim, né? Falando especificamente sobre vídeo monitoramento, eu acho que a tecnologia veio primeiro. Quando a gente trouxe as câmeras para o Brasil, e isso já faz praticamente uns 10 anos, as câmeras como elas são hoje, né, mais parecidas como elas são hoje, não como videocassete, como o Sérgio comentou lá atrás, a gente não imaginava o mercado que ia se abrir. Então, as câmeras, por exemplo, abriram um mercado novo que a gente chama de safety hoje, que é muito voltado para a prevenção de acidentes, que era uma questão que era pouco... Não vou dizer pouco vista, mas pouco tratada, né? Não de era uma maneira. prioritária. Não era prioritária. E as câmeras inteligentes propiciaram que a gente pudesse olhar para isso, né? E tratar isso de uma maneira mais assertiva. Então, neste caso, a tecnologia veio primeiro. Mas muitas vezes a gente está interagindo com os nossos clientes todos os dias, a todo momento, né? Então, muitas ideias aparecem. E a gente tem uma característica, eu acho que faz parte da nossa história, além do pioneirismo, que a gente gosta muito de inovação e de tecnologia, que é a da customização. Então, a gente trabalha pouco com produtos de prateleira, né? E muito com customização, com projetos especiais, porque, como o Sérgio disse, cada operação é diferente. Né? Seria leviano da nossa parte dizer que os segmentos X, Y ou Z são parecidos.
Porque dentro do próprio segmento, uma empresa opera de um jeito, outra empresa opera de outro. Às vezes troca só o fabricante de um produto e você já tem riscos totalmente diferentes naquilo ali, né? Exatamente, exatamente. E aí, avançando um pouco nessa questão das imagens, eu acho, as imagens têm nos propiciado e cada vez mais evoluído, né? E cada dia a gente se surpreende mais com as possibilidades de se trabalhar com o vídeo monitoramento integrado a outras tecnologias que já existem há bastante tempo, né? Telemetria, rastreamento, enfim. Porque a gente vem de um histórico onde o rastreador e a própria telemetria, para trazer pelo menos dois aqui, que são os mais conhecidos, de bastante, vamos dizer assim, saturação, né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido de que a gente tem pouca novidade dentro desse tipo de tecnologia. Já esgotou o que tem, né? Já esgotou o que tem, né? E com as imagens, a gente se surpreende a cada dia, porque a gente está falando de imagens que não são estáticas, né? Quando a gente fala de uma aplicação veicular. Então, elas estão sempre em movimento, são dinâmicas, o que gera um desafio adicional para a gente, né? Do ponto de vista tecnológico, porque exige muito mais processamento, muito mais inteligência para a gente tratar aquilo em tempo real. Mas tem muita novidade, tem muita coisa legal que já está sendo usado, né? Já está em operação, mas principalmente que está vindo aí, e não é uma coisa que a gente está olhando assim a 2030, é 2025. Essa parte é muito interessante. Assim, você comentou sobre essa questão dos acidentes, vamos chamar assim, que agora são sinistros de trânsito, né? Sim. Mas o pessoal conhece e vai saber fazer o entendimento. Isso foi até um dos motivos também que até o Sérgio comentou da participação de vocês lá no pré-carga. Quando a gente decidiu trazer o pré-carga também pro fórum, né? Ele passou. Inicialmente começamos a participar em parceria e depois ele veio pro fórum de GR. A primeira coisa que a gente sentou para conversar e a gente decidiu incluir foi essa pauta da prevenção ao acidente. Sim. Por quê? Eu também tenho um pouquinho mais aí de 2 décadas nessa área de segurança, de gestão de riscos e etc. Muito tempo dela no transporte de carga e realmente sempre teve isso. A gente sabe que a perda com acidentes, com os efeitos colaterais sempre foi muito maior, mas fica muito genérico, mas poucas pessoas colocavam energia nisso. Então, Energia a gente é aprendeu investimento mesmo, né? a gente aprendeu levando pancada a se defender minimamente ou bem da questão do roubo e sempre deixou esse assunto um pouco de mais lado. segundo plano. Só que aí o que eu enxergo? Eu queria ver se vocês concordam. Sobretudo nos últimos anos, quando começa a entrar muito questão de qualidade, também o embarcador preocupado com as condições do transporte, Preservação da vida, Sim. Essas outras bandeiras que nós viemos agregando, esse produto de vocês, acho que ele foi ganhando cada vez mais relevância, ele né? tem muita aderência. Então, foi isso que aconteceu. O cara ficava sempre com aquela pulga atrás da orelha, na né? dúvida, no relato, né? Da pessoa que estava na condução ou do gestor que acompanhava a equipe, enfim. Eu noto, assim, um movimento, né, nos últimos anos, onde as grandes companhias, as empresas, enfim, elas estão amadurecendo e estão enxergando que o que antes era usado basicamente para security, para prevenção do roubo, pode ser compartilhado entre as áreas da empresa, entre os recursos humanos, entre o time de EHS, entre o time de fleet, porque com as integrações que a gente fez, nós, por exemplo, criamos o vídeo rastreamento. Né? Então otimizou um recurso. Otimizamos a tecnologia, criamos a videotelemetria. Né? Então a telemetria que antes era vista ali como um relatório 30 dias após, um ciclo, ou cada 15 dias, enfim. Olhava só o retrovisor. Olhava o retrovisor e olhava um Excel, enfim, um monte de dados. Hoje a gente integrou com a imagem. Então,
se o motorista dá uma frenagem brusca, e esse é um parâmetro que para a companhia é importante, para o cliente é importante avaliar, ele vai ter um vídeo de 10, 15 segundos para antes, 5 segundos antes, 5 segundos depois, 1 segundo do próprio evento, para ele olhar aquela evidência e dizer, puxa vida, o que aconteceu? Será que bloquearam ele? Será que ele não estava prestando Você mata atenção? essa Ele dúvida. estava falando no telefone celular? Enfim, então a gente conseguiu, através de uma série de integrações e inovações, criamos o VoIP, que é a voz sobre IP, onde o motorista abre um canal de comunicação sem tirar a mão do volante, com a central e a central com o motorista, porque muitos eventos o pessoal estava ligando para o motorista, ele tinha que pegar o telefone celular. Colocando mais risco na Quando operação. você fala para ele que não pode. Mas exatamente, no mesmo carro tinha um DSM ADAS, as câmeras para prevenção de acidente, de E fadiga. você abriu o cara tem E o tu telefone. liga Então, assim, a gente criou um portfólio de soluções onde a companhia, as áreas que antes elas estavam trabalhando de forma desassociada, começam a trabalhar de forma associada e nos demandam projetos para resolver o problema de todos e não de alguns. Inclusive proporcionando dentro das empresas dividir o custo do investimento no projeto nos seus centros de custo. Então esse amadurecimento vem acontecendo. E isso para nós e para todo mundo do mercado é muito importante, né? Sem falar para os funcionários, para a própria companhia, para suas políticas, né? E tem algo que você até chegou a falar e que a gente trabalhou alguns projetos até para relatar como é que é a evolução. Vocês até, inclusive, acho que são destaque nisso, que a gente vê lá atrás, até depois do videocassete eu não cheguei a pegar, mas a gente pegou modelos DVR embaixo do banco, eu peguei bastante. mas a gente pegou muita operação que você tinha lá só um gravador que você analisava depois se desse algum Caixa problema. preta, Caixa né? Quase uma preta. caixa preta. Só né? quando você sabia que tinha um problema, você ia correr atrás e analisar, e às vezes até não tinha dado porque passou tempo, enfim. Claro. Mas eu acho muito bacana esse modelo de agora você conseguir a informação em real Em time. tempo real. E com vários meios. Você tem o áudio, você tem o vídeo, você tem o alerta, tem o GPS. Sim. Eu acho que essa inteligência que vocês colocaram ao longo do tempo e vem buscando mais, acho que é o grande destaque. Sim. Que aí que você consegue chegar nisso que você falou, que assim, mais de uma área pode usar o mesmo produto. Sim. Acho que esse E é o... já com uma inteligência que orienta o próprio operador, né? Sim, Ó, isso aqui é sim. uma exceção. Sim. E aí, olha esse E recorte, é uma né? coisa interessante também que está por trás disso, né? Que de uma certa forma no dia a dia não aparece muito, mas temos a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que também envolve tudo isso, né? As imagens, o rosto da pessoa, a identificação, etc. E recentemente a gente passou por uma sabatina internacional de uma das grandes companhias que são nossos clientes, e fomos assim, foi avaliado toda a segurança do sistema para ataques de hackers, de todas as formas possíveis. Nos perguntaram, nós mostramos a tipologia de como é, desde da emissão da imagem, da informação no carro, passando pelo servidor, passando pelos firewalls, antivírus, enfim, foi toda uma situação complexa e aprovaram. E isso está acontecendo também, assim como está vendo esse movimento das empresas, né, unindo as suas áreas, também está havendo uma preocupação muito maior do que antigamente sobre a segurança na transmissão, no tratamento, no armazenamento dessas informações. E a gente, como Avançat, conseguiu passar por uma sabatina que foi uma das maiores da nossa história, recentemente. Não vou citar aqui o nome do cliente, até gostaria, mas enfim, foi uma grande vitória para nós. E é até legal, E porque é você importante, reforça né? o modelo, né? Claro, isso nos dá mais tranquilidade, inclusive para comunicar para outros, né? Eu acho legal só comentar também, dentro dessa lógica, né, de várias ondas que já passamos dentro do conceito de vídeo monitoramento, que a gente, no início, lá, falando de uma década atrás, a gente tinha que explicar muito o que era isso, né? Muitos Depois clientes... o pessoal vai apanhando, aí vai procurar conhecer um pouco melhor. Aí né? a gente passou por várias ondas, né? A gente explicando primeiro sobre a tecnologia, prova de conceito, aquela coisa toda. Depois a gente passou por uma fase diferente, que era provar o resultado disso, né? Fazer o payback, fazer o ROI e tal. E hoje a gente vive uma onda de amadurecimento em relação a esse tipo de solução,
que é muito mais madura, onde os clientes nos demandam sem prova de conceito, né? Sem prova de payback, de resultado, porque já sabem, já conhecem, já viram o resultado, já estão correndo atrás do prejuízo, do gap, né? Sim. Porque olharam que Já tem confiança o na embarcador... empresa e no Exato, sistema exato. consolidado que vocês têm, né? Estão olhando que o embarcador está pedindo, que o concorrente também já tem, já viu que o parceiro lá já salvou vidas, já salvou Muitas vezes cargas. você não tem tempo de testar, você tá precisando para ontem, você já tem problema na operação, né? Hoje, esse mundo que a gente vive dinâmico ao extremo, apressado ao extremo, é importante você ter já esses cases consolidados, Sim, né? E sim. eu queria até aproveitar, assim, na medida do que vocês podem, obviamente, sem expor, mas quando vocês pensam assim em cases, algo que vocês queiram destacar, vocês conseguem passar para a gente assim, ó, poxa, teve um case no sentido da aplicação em tal formato, que isso aqui eu acho muito bacana e é uma tendência. Tem algum Sim. case que vocês possam comentar, ou alguns aí, fazer um resumo para quem está nos assistindo? Claro, Com acho que certeza. pode comentar do vídeo rastreamento. Dentro do que o Felipe comentou, né, de que nós somos uma empresa que customiza soluções, e isso não é fácil, né, porque nos demanda tempo, mas a gente acaba conseguindo também uma retenção do cliente muito maior, porque não é fácil atender essas demandas. A gente tem uma situação com uma empresa de logística muito importante no Brasil e no mundo, né, onde eles pediram que através do cadastro dos motoristas e do reconhecimento facial do motorista tivesse atuação veicular, tivesse o bloqueio do motor. Certo. Então, se não tivesse o reconhecimento dele, daquela pessoa, o carro não ligava. Você né? faz o check-in E depois que ligasse, né, ao longo da rota, checasse de novo, e se não fosse a pessoa, aí então bloqueava progressivamente o carro e avisaria a central, sim, já fazia todo, né, mas isso não existia. Esse projeto tem 5 anos, mais ou menos, e a gente teve que interceder com o fornecedor, com o fabricante do MDVR na China, porque a gente conhecia ele, porque estivemos lá. O firmware, né? Tiveram que mudar a programação de firmware, e isso é possível. É o único case no Brasil no momento, né? E esse cliente vem aumentando a sua frota com essa solução. Né? Esse é um case. O outro foi a Boxcan, né? Que é essa inovação que criamos em 2022. Lançada lá no pré-carga, né? Já temos aí centenas vendidas e sendo utilizadas. É para um outro cliente também que é mundial. O projeto foi levado para a matriz em Memphis, foi aprovado pela engenharia deles, né? Para poder ser usado na frota no Brasil. Já estão falando em ir para o Chile, né? Então é um projeto também inovador. E temos um que para nós é muito emblemático, né? Que a gente criou um produto que ele não é o vídeo monitoramento clássico e tampouco é o rastreamento clássico. Ele está no meio do caminho, a gente chamou de vídeo rastreamento, aonde conseguimos a aprovação da gerenciadora de risco, da seguradora, o cliente segue tendo a sua carga com seguro e não tem mais o rastreador convencional. Então ele deixa de ter 2 airtimes, 2 custos, né? Ele consegue otimizar a sua operação, ele tem a imagem, ele tem o rastreamento, né? Na mesma solução. Ele tem botão de pânico, botão de fuga, tela sensorizada, sirene de voz, enfim, tem um monte de acessórios, atuadores e sensores. Isso foi uma quebra de paradigma. Já temos aí quase 250 veículos instalados num projeto de 500. Então, nós poderíamos passar aqui horas falando sobre cases. 20 anos. 20 mas eu queria só aproveitar a fala que o Felipe disse, depois passo a palavra para ele também, para ele reforçar alguns pontos, que tudo isso que nós estamos falando desde o início é muito importante, porém tem que ser mantido, tem que ter a manutenção, né? E a Avansat, ela tem uma rede de técnicos em todo o Brasil, né? E isso também não é só sobre vender produto, não é só né? sobre vender o produto, né? É sobre manter o produto funcionando, né? Então
quando o Felipe falou ali do amadurecimento dos clientes que já entendem o valor agregado daquilo, eles também já entendem que a Avansat tem a capacidade, apesar de sermos uma empresa de médio porte, não uma empresa de grande porte, de manter aquilo funcionando, porque o investimento é alto, né? Uhum. Tem as questões financeiras, os paybacks, o ROI, como o Felipe comentou e tal, e eles veem isso como um diferencial. Poucas empresas no Brasil têm rede de assistência técnica, porque, como o pessoal brinca, né? Isso é o osso, né? Ah, Então, sim. E o bom é até vender. na eu gosto parte de vender. de, não sei se é laboratório o termo que vocês usam, mas você tem todo esse investimento também, né? Igual o Felipe comentou em algum momento aí também, depois que virou uma solução, fica mais fácil de você pegar e aplicar. Sim. Mas eu conheço, enfim, parcialmente a história, e vocês reforçaram isso. Tem muita coisa que vocês criaram, né? Sim. Nesse, Acho o que o próprio Felipe nessas conceito. acho que o questões, Felipe né? pode comentar do nosso núcleo de tecnologia e do nosso ecossistema, né, que extrapola os funcionários da empresa. E sim, temos parcerias com o Centro de Desenvolvimento. Acho que o Felipe pode falar um pouco sobre isso. A gente está sediado, né, a parte de inteligência no Instituto Caldeira, que fica em Porto Alegre, é um hub de inovação, um dos maiores do Brasil aí. E lá a gente tem um ecossistema, como o Sérgio comentou, né? Além do nosso escritório, tem diversas outras empresas, entre grandes empresas e startups, né? Que são bem importantes dentro do nosso segmento de tecnologia e trazendo inovação, onde a gente troca muita coisa, né? A gente desenvolve muita ideia, a gente está falando de um tipo de tecnologia que é nova, né? Apesar de já ter uma aplicação aí de praticamente 10 anos no campo, tem muita coisa nova surgindo, né? A gente está vendo aí vários veículos autônomos. Aqui no Brasil isso ainda é uma novidade. Nos Estados Unidos já é um Uma pouco realidade. mais maduro, É. né? Então tem uma série de aplicações e funcionalidades aí que a gente está tentando adaptar e trazer. Isso é uma característica nossa, né? De buscar no mundo o que tem de mais moderno, de mais relevante, de mais interessante, mas tropicalizar. Né? Porque a gente sabe que a realidade aqui no Brasil ela é bem diferente da realidade na Europa, nos Que Estados Unidos. foi também um grande caminho, inclusive com a questão do rastreador, né? Que Sim. quando surgiu aqui, ele veio, né, de uma realidade que era muito mais voltada para controle logístico, não Uhum. tinha toda essa preocupação com roubo de carga, Sim, com defesa, igual a sim. gente teve que criar aqui, né? Claro. Exatamente. A gente fala muito aqui, Felipe, nos treinamentos que a gente faz do fórum, que assim, o segredo do sucesso para uma tecnologia, seja ela qual for, é a aplicação. Aí você comentou agora justamente disso, né? E você enxerga quais seriam os próximos passos assim, de mercado. O brasileiro, as empresas do Brasil, a logística já entendeu o que a tecnologia se propõe e já está aplicando o melhor dela? Ou você acha que ainda tem muito chão pela frente? Eu acho que tem muito chão pela frente, porque tem muita coisa que a gente que trabalha com isso no dia a dia ainda nem imagina que vai surgir, Nem né? foi criada. Nem foi criado. Quando a gente fala hoje, de forma geral, de tecnologia, cada hora a gente se surpreende, né? É, É exponencial a velocidade do desenvolvimento. mas o que eu acho que é o mais legal disso, da gente que está falando de logística, de transporte, de tecnologia, é de que o céu é o limite mesmo, né? A gente vou dar exemplos assim muito simples para vocês entenderem. Até há pouco tempo a gente tinha um problema, a gente ainda tem um problema muito sério de conectividade fora dos grandes centros, né? Não vou nem entrar naquela discussão do fim do 2G, que essa aí já ficou velha até, essa discussão. Já não é né? novidade. Estamos falando de 3G, 4G, 5G. enfim. Mas, por exemplo, a gente tem muita operação florestal, tem muita operação em mineradora, Off-road da vida aí, né? que sofre com esse problema, né? E a gente tem a Starlink agora. A gente já está fazendo testes, aplicando esse tipo de tecnologia, de conectividade nas tecnologias de rastreamento, de telemetria, de vídeo streaming de monitoramento, vídeo, de né? streaming de vídeo. Então isso abre um mundo de oportunidades onde a gente navegava às cegas. Os famosos buracos negros que a gente Sim. encontra em várias As áreas de rotas aí, sombra. né? Exatamente, Interessante. coisas mais até, vamos botar assim, disruptivas, que a gente não imagina onde. A gente estava conversando com o pessoal aqui antes, né? Os drones.
Tem drones de alta capacidade hoje. Bom, a gente sabe que os drones são utilizados, inclusive, em guerras hoje, né? Com outros objetivos. Mas, enfim, são drones industriais, onde a gente pode fazer uma escolta remota de alta precisão, né? Tem uma série de obstáculos ainda que a gente tem que vencer, mas já é uma realidade, né? São drones enfim, de assertividade muito grande. Mas tem coisas que são mais simples ou mais rápidas que a gente vai ver já a campo, imagino que no ano que vem, e que tem talvez um valor agregado e um resultado tão grande quanto. Vou dar alguns exemplos que a gente viu, inclusive, na Fenatran. Para o ano que vem, empresas de telemetria, eu tô falando os que eu já sei, já conheço, já testamos. Empresas de telemetria e de vídeo monitoramento vão aplicar a inteligência artificial nas suas plataformas. O que isso quer dizer? Hoje, os smartphones que a gente tem mais modernos já estão vindo com isso, né? O iPhone 16, o S24, enfim. A gente ainda está aprendendo a usar isso da melhor forma, né? A perguntar para a inteligência artificial, a extrair o melhor disso. As plataformas de vídeo e de telemetria vão vir com isso embarcado. E aí, para o gestor de frota, imagina o ganho que ele vai ter no dia a dia gerindo uma frota de 100, 200, 500, 1000 carros. Você escala o negócio. A gente escala muito rápido, a gente vai poder perguntar para a inteligência Vai poder artificial. perguntar um ponto específico que ele facilita quer a gestão saber. da informação. Ó, confirma para mim se a bandeira do posto que ele parou era tal. Né? Fazer Exatamente. filtros. Qual é o perfil desse motorista? Mas esse comportamento dele ficar olhando para baixo, sabe? A máquina já vai aprender. Não, tá, isso aqui é dele, é um tique que ele tem. Se torna preditivo mesmo. Ele é preditivo, né? Isso já é uma realidade. Isso está sendo já testado, já está em fase avançada de desenvolvimento. Ano que vem já vai estar no campo. Eu acho também, olhando para o futuro e muito aderido a essa questão da imagem, a gente tem um produto que vai ser lançado também em 2025, que é o analítico de imagens, né? A gente entende que a inteligência artificial ela vai nos ajudar, né? Isso está dentro daquela questão que eu comentei do ecossistema. A gente tem uma parceria com a Tecnopuc no Rio Grande do Sul e no Nordeste com a Faculdade Federal de Pernambuco, onde nós estamos criando, na fase final, né, um algoritmo que vai analisar imagens como uma balaclava, uma arma de fogo, uma arma fria, enfim, uma série de elementos que eles seriam suspeitos dentro de uma operação, né? Não seriam esperados dentro de um ambiente, na cabine, no baú, enfim. E isso tudo vai fazer com que a gerenciadora de risco possa fazer uma análise mais efetiva, porque no momento que tu tem, por exemplo, uma frota de 400 veículos em um cliente, 4 câmeras em cada veículo, nós estamos falando em 1.600 câmeras sendo levando para uma central imagens em tempo real ou por eventos, né? E a inteligência artificial, então, ela vem para complementar essas mais soluções. Qualidade e te pôr para um trabalho gigantesco. Eficiência, né? Redução de custos, etc. Porque, assim, nós tivemos um cuidado ao projetar ao contratar esse projeto, ao desenvolver esse projeto, de utilizar as câmeras que temos já no nosso cliente. Esse é um detalhe que parece um detalhe pequeno, mas não é. Porque a gente pode chegar para um cliente e dizer o seguinte: eu tenho inteligência artificial, só que tu precisa reinvestir, tu precisa trocar tuas câmeras. E não, a gente está usando câmeras comuns, no sentido de que ela não tem inteligência artificial, elas são de alta resolução, são câmeras com índice de proteção excelentes e tal, mas elas não têm inteligência artificial. Mas a imagem delas vão ser processadas num cloud, num servidor, que vai dizer para a central o que está acontecendo. Então, esse produto é mais um que a gente pretende ter aí agora em 2025, e dentro dessa linha que o Felipe estava falando de futuro, o que vai vir, né? É difícil, obviamente, adivinhar o futuro, porque a tecnologia evolui de uma forma exponencial, prejudica a gente, né? Mas a inteligência artificial para análise de imagens é uma realidade e vai ser aplicada em breve. Muito legal. A gente aproveita essa questão de usar a tecnologia para convidar quem está nos assistindo aqui a fazer o nosso triplo C, né? Sim, a gente sempre pede aqui para
quem está conosco na audiência, faça lá pra gente, por gentileza, o nosso triplo C, que é comentar, curtir e compartilhar esse conteúdo, porque a gente faz chegar em algum gestor que está precisando aí para sua frota, para risco, para conectar com as outras áreas, essa solução aqui importante que a gente viu que, além de já ser consolidada, e mais uma vez aqui também o nosso agradecimento por já ter participado conosco aqui em algumas das nossas iniciativas, que também tem esse recado aí de que vem muita coisa nova pela frente. Então, Felipe, Sérgio, muito obrigado aí por estar conosco. Sempre que tiver essas novidades aí, tenho certeza que vocês já têm essa rotina aí de apresentá-la e Sim. sabemos que nos próximos rodadas e dos nossos eventos estaremos juntos lá. Sim, com E certeza acho que estaremos vale juntos. também vocês, claro, a gente está aqui nas redes sociais, isso aqui vai para o YouTube, para o Spotify. Deixa também como é que as pessoas acessam a Avansat, por rede social, ou vocês direto, qual que é o caminho para quem está assistindo aqui chegar até vocês? Tá bom, a melhor pessoa a falar sobre isso é o nosso diretor de marketing. Eu vou deixar o Felipe falar Legal. isso. E deixo a minha mensagem final aqui também, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, para quem está nos escutando. A ideia da Avansat é deixar as portas abertas, né, para poder discutir as dores do mercado e trazer soluções. Com certeza. É isso. Obrigado. Legal. A Avansat tem um nome característico, né? Um nome diferente. Então, assim, buscar no Google, a gente está nas redes sociais também como Avansat Tecnologias, né? Mas é super fácil de acessar. Eu também queria aproveitar agora para agradecer, não só o Léo e o Fabrício, mas toda a equipe do Fórum de GR. Eu acho que o trabalho que vocês têm feito é muito importante, né? De discussão e conscientização, assim, do nosso segmento de transporte. E se puder, queria deixar uma mensagem final que a gente sempre traz, assim, e a gente sempre discute, que tem um pouco a ver com o nosso papel. A gente fala muito de ESG, né, de propósito hoje em dia, e eu acho que é importante a gente cada vez mais olhar e refletir, assim, de verdade, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia como gestor de frota, e pensar assim, a gente já sabe quanto que vale uma carga, né? A gente já sabe quanto que vale uma operação otimizada, bem ajustada e tal. Mas quanto que vale uma vida? Sim. Né? Quanto que vale uma vida? Então, assim, a gente tem essa preocupação, não só do ponto de vista comercial, tecnológico, né? Enquanto empresarial, mas assim, enquanto uma empresa que presta serviços para a sociedade, a gente sabe que esse segmento de transporte envolve uma série de riscos, né? Os gerenciadores de risco sabem melhor do que ninguém disso. Então, assim, vamos olhar para isso, vamos cuidar disso. Eu não sou... não me atrevo a dizer que a tecnologia é a melhor alternativa para isso, mas com certeza é uma das. Mas tecnologia sem gestão também não adianta nada, né? Então, assim, a gente acredita realmente que tecnologia e uma boa gestão hoje são as melhores alternativas para a gente preservar as vidas, para a gente preservar, inclusive, os negócios, né? Sim. Dos transportadores, dos embarcadores. As empresas, né? Perenizar Enfim. as empresas e proteger os seus ativos também. Tá, além das joia. pessoas, é isso aí. Muito bom o recado. Acho que isso a gente sempre está atento. Acho que é a função principal de cada um dos gestores de risco que nos acompanha aqui. Sim. Exatamente. É isso Pessoal, mesmo. muito obrigado mais uma vez. Tá Quem bom. também está conosco aí na audiência, muito obrigado por assistir mais um Papo com Especialista e até o próximo. Até mais, gente. Até mais. Até mais.